Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante, né? A gente, quando vem para a casa do Senhor, a gente vem feliz, sabe por quê? Porque você vem encontrar com Deus. Já pensou? Hein? Já pensou nisso? Ou não? Você, quando sai da sua casa, até chegar aqui, você marcou um encontro com Deus aqui. E antes de você chegar, Deus já estava aqui, te esperando. Glória a Deus. Irmão, por isso tem que ser alegre. Não é? Não é isso? Tem que ser alegre, porque você vai para compartilhar das coisas de Deus. Você vai aprender aquilo que Deus tem para você nesta noite. Irmãos, eu estive nessa semana pensando aquilo que eu iria falar. Eu não gostaria de falar aquilo que eu vou falar hoje. Eu confesso aos irmãos que não. Mas toda semana eu passei remoendo isso dentro de mim, querendo colocar outras coisas, e Deus não permitiu. Que coisa, né? Deus não permitiu. E eu quero falar para você nessa noite algo que nós carregamos ele conosco. Eu quero te falar de um problema existente em nós, que mata, destrói, nos traz dificuldades, problemas e até perder a nossa salvação. Quem será essa pessoa? Quem será isso? Mas eu quero te falar nesta noite, meu querido, a respeito do engano do pecado. Mas para que eu possa falar isso para você, nós temos que saber o que é pecado. A Bíblia fala muito sobre pecado, a Bíblia fala a respeito de pecado, mas o que é pecado na realidade? O que é pecado para mim e o que é pecado para você? Interessante, se você não souber, meu amado, a dizer aquilo que Deus está te falando, porque quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando com você e comigo. Sabia disso? Sabia disso? Porque todas as vezes que eu rejeito a ler a palavra, eu rejeito a Deus. Sabia? Ou não? Todas as vezes que eu rejeito de falar, ou de ler, ou de aprender a palavra de Deus, eu estou rejeitando não a palavra, eu estou rejeitando Deus. Você já pensou nisso, irmão? Ou não? Interessante que hoje vamos falar sobre o engano do pecado. O que é pecado para você? Quem gostaria de falar? O que é pecado para você? Alguém sugere falar? Dá uma dica. O que é pecado para você? Pecado é matar. Não é? Não é matar? É pecado? Pecado é falar mal dos outros. É pecado? Não é isso. Pecado é desejar o mal para o meu próximo. É pecado? Não, espera lá. Para aí, o seu pregador, espera um pouquinho aí. Pecado que eu acho para mim é eu ser uma pessoa separado de Deus. Você já viu pessoa que não gosta de Deus? Já? Ou não? A pessoa rejeita a ler a palavra. Tudo isso, irmão, que eu estou falando para você aqui, ele se torna um pecado nas nossas vidas. Por que é pecado? Porque nós rejeitamos aquilo que Deus tem para você e tem para mim. Interessante que nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar algumas coisas que se referem a isso. Principalmente nós temos uma coisa que carregamos junto. Sabe o que é, irmão? Nós carregamos junto isso aí. E muitas pessoas gostam disso, mas gostam imensamente.
que é mentira. Mentira é pecado, irmão? É? Mas como a mentira é muito boa, não é, irmão? A mentira defende, a mentira eu resolvo algum problema. Não é bom? Não é doce como mel, mas é amargo como um fel lá no final, viu, irmão? Ela é doce no início e amargo no fim. A mentira. E muito ama a mentira, não é, mãe? Ah, como essa mentira anda no meio das pessoas, né? Como é bom. Mas é amargo no final. Outra coisa que é importante que nós podemos pensar também na nossa vida, meus queridos, outra coisa é cobiçar. O que é cobiçar? O que é cobiçar? Agora, nós não cobiçamos não, né? Não? Nós não cobiçamos não, né? Cobiçar. É interessante, eu conheço uma pessoa, irmão, que ele não pode ver uma pessoa com uma coisa, ele já quer aquela coisa dele. Você já pensou nisso aí? Que coisa interessante, né? Ele deseja aquilo que o outro tem. É uma cobiça tremenda, e cobiçar é pecado. Como matar é pecado. Como desejar mal a pessoas é pecado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos também, irmãos, que algumas coisas que nós fazemos, como ira. Ira é pecado? Ou não? É? É. Quando você dá vazão à ira, não é isso? A Bíblia diz, olha, ireis, mas não pequeis. O que ela está dizendo? Que você pode irar, irmão. Às vezes eu num momento você fica irado, mas ela não pode tornar pecado na sua vida. Ela não pode ser concluída aquilo que eu estou pensando. Outra coisa importante que nós podemos ver nas nossas vidas também, irmãos, vaidade é pecado? É? Orgulho é pecado? Ixi, e agora? Como que vão ficando com essas coisas aí? Tudo isso. Outra coisa que nós podemos pensar, que eu quero falar com os irmãos. É pecado nós ganharmos na telecena, a Mega Sena, que é bastante dinheiro, é pecado? Hã? Não? Não é. Não é. É pecado ou não é? Quem que joga aqui na Mega Sena aí? Ué, vocês não querem ganhar não? Não quer? Não. Uma vez eu fui numa lotérica, eu fui pagar uma luz de água na lotérica, e a moça falou assim, olha, amanhã vai ser a Mega Sena, você não quer jogar nela? Eu falei, olha, eu tenho medo de ganhar. Sabe por quê? Será que é pecado a gente ser rico, irmão? É ou não é? Como? Está vendo como é que são as coisas? Ser rico é pecado? E agora? Interessante que a gente olhando para esses tipos de coisas, tem muitas pessoas que estão aí querendo ser rico, mas a riqueza também torna-se pecado. Sabia disso? Você sabia que a riqueza torna-se pecado também na vida? Porque muitas vezes, irmãos, nós começamos a colocar os nossos bens, as nossas riquezas no lugar de Deus. Vendo como se torna pecado? Como que o pecado engana as pessoas? Ah, seu pregador, se eu odiar meu irmão é pecado?
O meu vizinho, tem um vizinho lá que eu não aguento mais meu vizinho. É pecado? E aí? Então tá difícil, né? Quantas pessoas nós não aguentamos ele, né? Ah, mas interessante que uma coisa. Eu desejar mal para o meu próximo é pecado, irmã? E muito? Ui! Quem falou muito aí? Ah, o senhor falou muito! Vixe. Irmãos, está vendo quantia de coisas nos envolve esse tal pecado? Irmão, pecado é tudo aquilo que eu faço, que eu penso, que eu realizo, que desagrada ao coração de Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente fala em riquezas, como eu falei aqui agora mesmo, mas na Bíblia fala que tem muitas pessoas ricas. Abraão foi uma pessoa muito rica, sabia disso? Jacó foi rico. Mas o que é que Jesus disse? Olha, veja que um rapaz chegou de certa vez para Jesus e disse assim, ó. Senhor, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Você já fez essa pergunta para Deus alguma vez? Já? O que você deve fazer para entrar no reino dos céus? Já falou isso para Deus alguma vez? E alguém perguntou para Jesus isso. Olha, Senhor, mestre, o que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? Sabe o que Jesus disse? Sabe o que Jesus disse? Guarda os mandamentos. Eu falei, não, Senhor, isso aí só. E ele disse, eu faço desde a minha mocidade. Eu faço tudo isso, Senhor. Aí Jesus então disse para ele outra coisa. Ele disse, olha, Senhor, isso eu faço desde a minha infância. Mas Jesus disse assim para ele, olha, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Que coisa é essa que falta? Se eu tenho tudo na minha vida, eu tenho bens, eu tenho recursos, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, eu faço o que eu quero, eu ando por eu quero, eu vou onde eu quero, eu realizo o que eu quero. Sabe o que Jesus disse para ele, irmão? Olha, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e segue-me. E aí? E aí? Jesus estava condenando a riqueza dele? Não. Mas por que ele saiu da presença de Deus? Por que ele não quis fazer aquilo que Deus pediu a ele? Porque diz a palavra que ele era muito rico. E seus bens, a sua riqueza, fazia com que ele não pudesse ter Deus em primeiro lugar na sua vida. Ora, é realmente isso que ele fazia. Então, meus irmãos, nós queremos algumas ilustrações que falamos aqui a respeito do que é pecado na vida e que o pecado pode fazer na minha e na sua vida, a destruição que ele traz. Ele traz o desamor, ele traz o ódio, ele traz o rancor. Não é isso? Traz muitas consequências na vida de cada um de nós. Mas, irmãos, tudo isso nos ilustra para nós a mentira, a lascívia, a cobiça, a imoralidade, a idolatria. Quando a gente fala idolatria, é uma coisa que nós falamos muito. O que é idolatria? Irmão, sabe o que é idolatria? Quem pode dizer para mim o que é idolatria? O que é idolatria? Mas você vai dizer assim, eu não sou idólatra. Né, irmã? Eu não sou idólatra. Mas você não coloca alguma coisa no lugar de Deus, não? Na sua vida? Não? Não coloca? Pensa bem,
Você não coloca alguma coisa no lugar de Deus na sua vida? Quando você ama, vamos dizer assim, eu amo mais, eu tenho um filho. Eu tive só um filho, viu, irmão? Um filho homem. E eu amo muito meu filho. Mas, me diga uma coisa. O meu amor tem que ser maior para esse filho do que para Deus? Será que é assim que acontece? Quantas vezes eu tenho meus bens e às vezes eu amo muito mais esse bem que eu tenho do que Deus. Não acontece isso, não? Às vezes você tem, meu querido, algo na sua casa, dentro da sua casa, você ama muito mais sua casa do que Deus. Você ama muito mais o seu carro do seu andar do que Deus. Você ama muito mais o dinheiro do que Deus. Isso é idolatria, irmã. Isso é pecado, irmão. Tudo aquilo que você se põe diante de Deus e se posicionando como está o teu coração. Jesus disse uma vez assim, ajuntai tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói, onde o ladrão não roubam. E por que nós temos tanto prazer nas coisas terrenas? Aqui até cantou isso aí, né? Por que nós temos tanto prazer nas coisas terrenas? Amar muito mais as coisas que aqui está, amar muito mais aos meus bens, amar muito mais as coisas que eu tenho do que as coisas de Deus. Eu tiro coisas para mim, mas não tiro para Deus. Eu faço muito mais prazer eu estar lá em algum lugar do que estar aqui na casa do Senhor para louvar a Deus. Não é pecado? Irmão, eu só estou levando isso aqui para nós pensarmos. Será que nós estamos fazendo assim, não? Não estamos agindo assim? E diz a palavra um problema muito sério, irmão, que diz que o pecado impede de entrarmos no reino dos céus. E aí? Irmão, são coisas de pensar, são coisas de preocuparmos com ela. Mas interessante também, que eu gostaria que os irmãos, o pastor projetasse para mim, por gentileza, Jó capítulo 34, versículo 21. Jó 34, 21. Por gentileza, projeta para nós, pastor. Jó 34, 21. É 21, irmão. Diz assim: porque os olhos de Deus estão sobre o caminho do homem e vê todas as coisas. Tem alguma coisa que Deus não vê que você está fazendo? Está fazendo alguma coisa escondidinho? Aqui sim. Aqui ninguém está me vendo. Mas Deus está olhando para você. Deus está te vendo. Nós não podemos, irmãos, fazer algo que Deus não vê. Deus vê todas as coisas. E por isso os olhos do Senhor estão sobre o caminho dos homens e vê todas as suas obras. Tudo que nós praticamos, tudo que nós fazemos, Deus está vendo. E nós não podemos deixar-nos de pensar se nós estamos agradando a Deus ou não. Interessante que nós olhamos para Joel, no livro de Oséias. Oséias, no capítulo 14, versículo 1, Oséias volta-se, diz assim: volta-se, ó Israel, para o Senhor seu Deus,
Os seus pecados causaram a sua queda. Jerusalém, meus queridos, que era a terra de Deus, que estamos falando agora mesmo, que nós falamos, a terra sagrada do Senhor. Jerusalém era uma cidade próspera, uma cidade vultuosa, mas os filhos de Deus ali, aqueles que moravam ali em Jerusalém, voltaram suas costas para Deus, foram servir a outros deuses, e então Deus mandou com que os babilônios pegassem Jerusalém e destruíssem Jerusalém e destruíssem Judá, por causa do pecado. Por causa do pecado. Irmãos, então nós vivemos hoje, e trazendo isso para nós, vivemos hoje num mundo fragmentados, de sofrimentos, pessoas que padecem de enfermidades físicas, emocionais. A sociedade está enferma, e a causa do seu sofrimento é o pecado. Interessante que também nós podemos ver que um dia entrou na história esse tal pecado na vida das pessoas. Deus criou o homem para viver de sofrimento? É a minha pergunta. Deus criou o homem, criou você e eu e nós para vivermos sofrendo? Não. Deus, quando criou o mundo, Ele olhou e viu que tudo era muito bom. Muito bom. Mas quem trouxe o sofrimento? Quem que trouxe o sofrimento? Para nós e para todos. Quem? O homem. Através de Adão e Eva. E hoje nós sofremos consequências por causa do pecado que nós cometemos. Mas, irmãos, nós podemos ver nisso também outra coisa importante. A expressão pecado não é muito comum para a sociedade. Essa expressão é usada na grande maioria das vezes, é o contexto religioso. Alguns acreditam que o pecado é simplesmente um erro que cometemos, ou seja, um deslize que nós cometemos. Um pequenininho deslize. Mas interessante nós olharmos também de que o pecado é um ato de rebeldia contra Deus. Você crê nisso? Ou não? Será que é só um deslize? Mas pecado é fator de que nós desagradamos a Deus. Rebeldia. Rebeldia contra Deus. E quantas vezes isso acontece comigo, com você? Quantas vezes nós rebelamos contra o nosso Deus? Quantas vezes nós não queremos fazer aquilo que Deus quer que eu faça? Eu quero fazer a minha vontade. Eu quero ter o meu desejo. Eu quero fazer aquilo que eu quero e não aquilo que Deus quer. Irmão, quantas vezes acontece isso comigo e com você? Rebeliar contra Deus, contra as coisas do Senhor. Irmãos, o pecado é o que traz todas as consequências catastróficas para a humanidade. Foi o pecado que ocasionou a queda de Israel. É o pecado que também nos leva à ruína. É esse tal pecado que muitas pessoas até amam esse pecado. Gosta. Ama ele. A única solução para o pecado, meu querido, é nós voltarmos para Deus, que se fez carne e que habitou entre nós. Jesus morreu no Calvário em nosso lugar, para pagar o preço desse pecado que nós cometemos, que é a separação de Deus. Ele morreu em meu lugar
no seu lugar, pagando o preço do seu sangue, para oferecer para você hoje, para cada um de nós, essa vida eterna que Deus tem preparado para cada um. Jesus já pagou isso lá na cruz do Calvário, meu irmão. Já foi pago isso. Mas Joel também ele começa a falar aqui em algo também importante. O profeta Joel, meu irmão, ele foi chamado por Deus para falar em nome dele ao povo. Nos primeiros versículos deste primeiro capítulo de Joel 1, ele usa várias imagens que remetem ao período de juízo, seja dificuldades que o povo viveu no passado. Ele fala de gafanhotos, ele fala de devorador, ele fala de plantações, ele fala do povo que foi enviado por outra nação, das videiras, das figueiras destruídas, da alegria do povo que havia no século. Mas ele fala também sobre o pecado que foi trazido como consequência da desobediência. Todas as vezes, meu querido, que eu desobedeço a Deus, eu constituo para mim um pecado na minha vida. E quantas vezes nós, que agora quero colocar todo mundo, nós desobedecemos a Deus. Não queremos andar nos caminhos do Senhor. Eu quero andar no meu caminho. Eu é que sei. Eu é que faço. Eu é que realizo. Então, meu filho, é eu e eu. E Deus fica em segundo plano nas nossas vidas. Quando nós temos que ter Deus em primeiro plano nas nossas vidas. Porque Deus, meu querido, merece todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Ele merece de cada um de nós tudo o bem que nós podemos oferecer neste mundo. Deus já fez por nós. Se você hoje, meu irmão, minha irmã, tem uma vida, é porque Deus te deu. Você entende isso? Se você hoje tem bens, é porque Deus te deu. Se você hoje, irmão, tem um carrão aí, uma Ferrari, porque Deus é que te deu. Está vendo? Então Deus tem que ser a primazia, meu irmão, na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro na minha vida. A minha adoração tem que ser voltada a Deus. O meu louvor tem que ser voltado a Deus. A minha gratidão tem que ser voltada a Deus. Eu não posso colocar Deus em segundo plano na minha vida. Joel, ele convoca no capítulo 1, versículo de número 19 até o versículo 20, ele convoca o povo a chorar, a clamar, a pedir ajuda do Senhor. O pecado traz sofrimento, irmãos. O pecado traz a dor. Mas o amor de Deus traz a cura e a restauração na vida de cada um de nós. Ou você não acha que você é pecador? Você acha que você é pecador? Quantos concordam que você é pecador? Ou não? Nós não somos pecadores, né, irmão? Glória a Deus, né? Somos. A Bíblia diz assim, ó, não há um justo sequer na terra. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Precisam da bênção de Deus. Precisa da guarda de Deus. Precisa da proteção de Deus. Precisa da ajuda de Deus. E nós precisamos, porque nós somos pecadores, irmãos. E vivemos num mundo de pecado. Este mundo é um mundo de sofrimento. Este mundo é um mundo de angústia. Joel fala muito bem isso, quando ele é olhando para o Joel capítulo 2, versículo 12 e 13, ele fala a respeito disso.
Joel passa a falar do dia do Senhor no futuro. Um desastre iminente que atingiria o povo de Israel. Ele usa imagens militares para isso. Será um dia terrível. A única saída para a salvação é nós voltarmos para o Senhor. Só Deus pode nos livrar. Só Deus pode nos abençoar. Só Deus pode nos dar a vitória da nossa salvação. Somente Deus. E se nós não fizermos isso, nós vamos perecer nas nossas vidas. Se eu e você não tomarmos uma decisão de servirmos a Deus de todo o nosso coração. Por isso que eu falei bem aqui, bem no início. Aquele que vem na casa do Senhor tem que vir com alegria, porque ele vem encontrar com Deus. Ele vem ouvir aquilo que Deus tem para ele. E tem que ser alegre. Porque só Deus tem bênção para mim e para você. Mas, irmãos, eu quero dizer aos amados irmãos, Deus não está interessado nos seus bens, na sua riqueza, naquilo que você tem, naquilo que você é, naquilo que você pode ser. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado no seu coração. Sabia? Deus interessa o teu coração, não é o que você tem. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu dou oferta. Muito bem. Eu dou dízimo. Muito bem. Muito bem. Mas Deus se interessa o teu coração. Ele vê o teu coração. Ele vê o meu pensamento e o seu pensamento. Ele não interessa, irmão, em outras coisas das nossas vidas. Ele tem um coração contrito, que sirva, que adoram, que busca e que tenha Ele em primeiro lugar na sua vida. É esse que Deus quer de cada um de nós. Que nós sejamos servo do Senhor, que olhamos para essas coisas e pensamos que Deus possa fazer no meu coração, no seu coração, uma mudança, ou seja, uma entrega de todo o nosso coração. Amai a Deus sobre todas as coisas. E nós falamos, a irmã até contou, e o teu próximo como a si mesmo. Eu estava cantando aqui, né? Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Será que eu deixar de amar as pessoas, eu não estou cometendo pecado? O que vocês acham? Sim ou não? E quantas vezes eu não faço isso? Quantas vezes eu me desdenho da pessoa? Você quer ver uma coisa, um exemplo? Irmão, passa perto de nós uma pessoa humilde. É humildinha. Como que você olha para ele? Na sua posição? Hã? Só por isso você já vê. Quantas vezes nós olhamos para aquela pessoa, em vez de amar aquelas pessoas, nós temos rancor das pessoas. Por que hoje há tanto esses problemas, falta de amor? Porque quando, irmão, nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, escuta bem, quando nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não amamos a Deus. Porque Deus é amor. Como que eu falo que eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo? Não acontece isso muitas vezes com você também, não? Não acontece isso comigo também, não? Irmãos, é coisa para nós pensarmos isso nas nossas vidas. E o que Deus quer de cada um de nós? O que Deus quer de mim e de você? Ele quer que nós tenhamos um coração compungido diante do Senhor. Ele quer que nós busquemos o Senhor. Ele quer que nós sejamos sujeitos ao Senhor. Ele quer que nós vivamos de acordo com a sua vontade. Você quer ver uma coisa?
Eu queria que os irmãos projetassem para mim, por gentileza, Isaías capítulo 40, versículo 29 a versículo 31. Isaías 40, versículo 29 a 31. Veja bem o que o Senhor está falando. Olha aí. O Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Ele multiplica as nossas forças. Ele faz do cansado o alívio. Ele nos alivia o fardo do pecado em nossas vidas. Por isso ele pagou lá na cruz o meu, o seu, o nosso pecado. E diz mais, dá continuidade, irmãos. Os jovens se cansam e se fadigam. E os moços certamente cairão. Continua, por gentileza. Mas os que... ligeiro. Mas os que... esperam no Senhor. Renovarão as suas forças, meu amado. E as forças renovarão as suas forças. Subirão como as asas, como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão, porque estão na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus renova, meu amado, minha irmã, meu irmão, as suas forças, as suas energias, o seu desejo de adoração, de louvor, de gratidão a Deus. Que Deus renova, meu querido, as suas forças nesta noite. Que Deus abençoe sua vida nesta noite. Que Deus possa fazer com que você cresça na presença de Deus. E que você abandone os atos de pecado na sua vida. Olha para si mesmo, examina-se a si mesmo. Você vai passar pelo ceia do Senhor, e a Bíblia diz, examina-se a si mesmo, e coma do pão e beba do vinho. Nós temos que olhar para nós, para dentro de mim, e ver se eu não estou cometendo esses pecados que aqui nós falamos. Que Deus abençoe essa igreja, que abençoe a mim e a você, e a cada um de nós que aqui estamos. Irmão, nós vamos, nesse momento, ouvir um hino. Vai cantar, irmão, vamos cantar, em nome de Jesus. Longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venha todos já fruir a salvação. Cristo me amou.
me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Glória a Deus. O Senhor transformou a sua vida, minha amada, meu irmão, minha irmã, e transformará aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus possa fazer isso nessa igreja, faça isso em cada coração que está nesta noite, que você possa olhar para si e sentir que você precisa de Deus na sua vida. Vamos colocar em pé? Vamos colocar em pé, irmão, em nome do Senhor. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer nessa noite pela tua palavra, Senhor, pelo teu grande amor que o Senhor tem para com cada um de nós, de um dia o Senhor oferecer, Senhor Deus, o seu próprio corpo para ser, ó Deus, crucificado, o seu sangue derramado, por amor de mim, por amor de cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Ô Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa prova de amor, de gratidão que o Senhor tem para com cada um de nós. Ó Deus Santo, abençoa o teu povo aqui reunido nesta noite, que nós não saímos daqui, ó Deus, assim como entramos, mas vamos sair daqui, ó Deus, transformados, mudados pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nos abençoe, ó Deus, e nos guarda debaixo da tua graça, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Podemos se sentar, irmãos?